Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. Aqui a gente te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, as aulas foram sobre a reforma da Previdência. E quem esteve com a gente aqui foi o professor Washington Barbosa, que agora recebeu para um bate-papo. E vamos falar desse tema polêmico, né, professor? Reforma da Previdência é algo que interessa a todo mundo. Ah, com certeza, né? Quer dizer, é uma coisa que impacta, como você mesmo disse, todos os cidadãos. Até assim, até os mais jovens, né? Eu tenho filhos de 16 anos. Que vão sofrer o reflexo lá na frente. Eu tenho filhos de 16 anos e eles perguntam, os amigos, pai, tio, porque impacta realmente todas as pessoas. E sobre esse curso, professor, a gente tratou dos pontos mais estratégicos? Na realidade, assim, a reforma ela tem um ponto, que são as regras permanentes, que vão servir, né, essas regras vão servir para quem já está no mercado de trabalho, e nós temos um outro que são as regras de transição, que servem para quem já está trabalhando, ainda não começou. Tá? Então, nesse aspecto, a gente abordou especificamente no curso as regras permanentes, que é para quem vai entrar agora no mercado de trabalho. Legal. Então, se o aluno quiser rever, o curso está no YouTube. Você pode acessar lá nosso canal TV Justiça Oficial e rever as aulas do professor Washington. E é incrível a audiência que vocês têm, gente. Às vezes a gente vem aqui para o programa e grava uma coisa ou outra, depois você olha a pessoa na rua e de todos os níveis, né? Que dos legal. mais humildes aos mais tarimbados, todos assistem. Que Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, professor. Quero te conhecer um pouquinho melhor, me conta um pouco então. Você é de Brasília ou não? Eita, essa é uma história grande. Os cabelos brancos não deixam mentir que é uma história grande, né? Os poucos que ainda tem, né? Mas na realidade, assim, eu sou de Fortaleza, eu nasci em Fortaleza, aquela terra maravilhosa, mas Adoro. Infelizmente saí há muito tempo de Fortaleza, né? Quer dizer, saí de Fortaleza com 21 anos, hoje já estou com muito mais do que isso, vou nem dizer quantos. E sou filho de cearenses, né? Um cearense, um nordestino, e amo o direito, sempre fui louco pelo direito. Sempre soube que queria direito, professor? Na realidade, assim, no início, né, especificamente, eu tive que tomar uma decisão porque eu era menor aprendiz de um banco, do Banco do Brasil. Né? E eu tinha que escolher, eu tinha uma dúvida entre medicina e direito. E aí, assim, se eu quisesse ir para a medicina, eu tinha que abandonar o banco. Então essa foi aos 14 anos de idade, essa foi minha primeira decisão séria, vamos dizer assim, na vida que eu tive que tomar. Na realidade, eu gostava muito das duas. Fui fazer o teste vocacional, não adiantou de nada, porque disse, olha, você pode ser qualquer coisa. Né? Então, assim, eu optei pelo direito e pela administração. Eu me formei em direito e administração simultaneamente. Fez né? os dois cursos ao mesmo tempo? Os dois cursos. Atuei só na administração, porque aí fui no banco, cresci, cheguei a altos cargos no banco, de empresas do banco e tal, me dediquei mais à administração. O interessante, e aí vale a pena, eu acho um fato pitoresco, é que eu só fui prestar o exame de ordem 14 anos depois de formado. Porque como eu estava só na administração, direito para mim eu não atuava, não fazia nada. Né? 14 anos depois é que eu fui prestar o exame de ordem. E aí passei de primeira no exame de ordem. Resolveu mudar de carreira? Aí eu disse, quer saber, não, que eu pedi demissão do banco, larguei tudo e me dediquei totalmente ao direito e estou nessa. E o que foi esse estalo que te deu assim, vou mudar de carreira? Eu sempre gostei muito do direito, né? Quando eu estava na administração, no banco, poxa, é bacana, foi uma experiência maravilhosa, foram 22 anos trabalhando nisso, né? Uma vida inteira. Mas o direito, ele tem uma coisa que mexe com o dia a dia das pessoas, a possibilidade de você melhorar o país é mais efetiva no direito. Quer seja você enquanto acadêmico, criando teses novas, linhas novas, que é uma coisa que eu amo, quer seja você apoiando e ajudando as pessoas, né, a terem os seus direitos reconhecidos. E eu vi aqui que você gosta de várias áreas, né? Porque você é especialista em direito público, direito do trabalho, mas também fez o MBA em marketing e um mestrado em relações sociais. O grande ponto, assim, eu sempre amei estudar.
E olha, é a única coisa que você leva e ninguém te tira. Isso é Não verdade. adianta. E assim, eu venho de uma família, não é uma família de posses, né? Meu pai, né? E até muito do direito se deve ao meu pai, né? Que meu pai sempre foi um advogado sem ser, né? Sempre foi uma coisa muito emocionante quando eu via as pessoas em Fortaleza, advogados renomados em Fortaleza, indo tirar dúvidas com meu pai, que nem o nível superior ele não tinha feito à época. Ele foi fazer bem depois, bem mais tarde, né? E ele saiu de Aracati com 14 anos de idade, fez um livro de cordel para juntar o dinheiro da passagem para fugir para Fortaleza. Meu Deus. Então, assim, com a educação, e é isso que eu devo a meu pai e minha mãe, é a educação que eles deram, né? Poxa, imagina, 5 filhos no Ceará, eles dois, autônomos, criaram 5, todos os 5 em escola privada, as melhores escolas, e isso me deu assim, poxa, eu tenho que estudar. E eu amo estudar. É tanto que foram 8 especializações, né? Sendo 6 na área de administração, porque aí eu coloquei o MBA em marketing, mas tem o MBA em finanças, tem o MBA em gestão de pessoas, tem uma lista enorme, né? E no direito, o direito público e o direito do trabalho. Mas hoje em dia, você trabalha com qual ramo do direito, professor, especificamente? Hoje, meu foco é no que eu chamo do direito corporativo do trabalho, né? O que é isso? Ele junta o direito empresarial, ele junta o direito do trabalho e ele junta o direito previdenciário. É tanto que o mestrado que eu fiz, que foi em direitos sociais e trabalhistas, ele pegou exatamente essa linha, né? Casou como uma luva dentro desse aspecto. E o que eu gosto, na realidade, é de analisar não só aquela coisa do tipo, tem que garantir a seguridade, tem que garantir o social, é o Estado social. Não é só isso. Hoje nós estamos num momento que nós temos que juntar o conhecimento jurídico com o conhecimento da economia, com o conhecimento das finanças, com o conhecimento da sociologia, para você interdisciplinarmente integrar esses conhecimentos para poder fazer valer a tua tese, a tua linha. E a sala de aula, professor? Essa... Quando que ela entrou na sua vida? Essa é uma paixão, né? Quer dizer, a sala de aula ela entrou na minha vida desde bem criança, bem jovem, aos 10, 11 anos eu era líder de sala e monitor, né? Eu estudava num colégio e eles tinham esse incentivo. E daí percorreu toda a minha vida, né? Tanto na época de faculdade, quanto depois, quando eu entrei no banco, eu fui instrutor corporativo durante toda a minha carreira bancária e depois entrei especificamente para a academia, né? E fui dar aula em cursos de graduação, fui dar aula em cursos preparatórios, né? Aqui Brasília, né? Respira concurso, então tinha muito curso preparatório e tal. E hoje eu estou focado exatamente na parte da formação executiva, né, a capacitação estratégica de empresas, cursos em company, esse tipo de linha, e nos cursos de pós-graduação. Esse é o meu grande ponto. Agora, olha, se você me disser para dar aula, eu passo 24 horas no... fazendo, adoro. Professor, você mencionou em Brasília, né, concurso público. Você prestou vários concursos também? Como é que foi essa trajetória no serviço público? Foram 38 aprovações, né? Nossa! Quando depois dessa história de sair do banco e abandonar a administração e correr para o direito, eu acho que eu dou para essa coisa, né? Então eu comecei a fazer todos os concursos que exigiam o bacharel em direito. Foram 38 aprovações, fiz mais uns outros tantos que não passei, lógico. Foram 38 aprovações. Hoje eu sou servidor do Tribunal Superior do Trabalho, né? Trabalho num gabinete de um ministro, né? Fazendo votos e tudo. E esse é vamos dizer assim, minha atividade central, né, e principal. Agora, eu digo que é um trabalho muito gostoso, me satisfaz. Agora, onde eu realmente me divirto e busco outros desafios é principalmente na academia.
E isso tudo eu tenho que juntar com família, Rotina, com né? rotina de casa, mulher, filho, essa história toda. Mas é uma correria gostosa, vale a pena, Que bom. né? Professor, chegou agora para a gente uma pergunta de WhatsApp que vem da Poliana, daqui de Brasília. Ela cursa Direito e quer saber uma curiosidade sobre você. Pode rodar. Professor, tem algum trabalho que executou que teve um impacto social que gostaria de falar? Ou um projeto que se orgulha? Pela pequena descrição que a gente deu aqui da sua vida, tem vários, né, professor? Olha, o maior projeto social que eu tenho na minha vida são meus 3 filhos trigêmeos. Né? Trigêmeos? São trigêmeos que estão com 16 anos agora. Esse é um grande projeto social. Né? É mais uma grande alegria, com certeza, na minha vida. Agora, especificamente, nesse aspecto, existem 2 trabalhos, 2 projetos que mexeram muito com a minha vida profissional, vamos dizer assim. Um ponto foi o Conselho de Recursos da Previdência Social, né, onde eu fui conselheiro por vários anos. E, assim, você tem a possibilidade de julgar, de ajudar, de dar o direito para as pessoas. Então, isso é uma coisa que gera um reflexo quando você via ali aquele pedido daquela pessoa que você vê que não tinha condições, que passava por necessidade, você conseguia, de alguma forma, ajudá-la e apoiá-la, lógico, dentro dos padrões legais e tudo. Isso foi uma coisa excepcional, maravilhosa. E um outro ponto que eu acho que chama, né, e até queria convidar as pessoas a fazer isso, quando eu iniciei no mundo do direito, eu já era formada há muito tempo, não tinha estágio. Na minha época de formatura, nem estágio tinha na faculdade obrigatório. Eu fui para a Defensoria Pública aqui do DF como colaborador. E eu acho que, assim, os advogados deveriam dar mais apoio nesse sentido. É uma experiência maravilhosa, maravilhosa sobre todos os aspectos. Maravilhoso pelo aspecto de você poder ajudar com o Estado. A Defensoria Pública melhorou muito, tanto a dos estados quanto a da União, mas ainda tem várias carências. É uma forma de você ajudar a sociedade, é uma forma de você apoiar as pessoas. E é incrível a gratidão dessas pessoas, como que você pode dar um retorno para isso. E às vezes a gente só pensa nisso na época de faculdade. Poxa, depois de formado, o que te impede? Né? Eu conheço tanta gente, mais uma vez voltando assim, que está parado, só estudando para concurso. Cara, passa um dia, uma tarde. É até um trabalho, independente da sua religião, do que for, é um trabalho até espiritualmente gratificante você fazer uma linha dessa. E eu fiquei 8 anos, né? Até eu entrar no TST, porque aí a gente fica impedido, até nesse aspecto você não pode, né? Mas se pudesse eu até faria, né? Que é uma coisa realmente muito gostosa. Tá certo. Professor, vamos fazer uma pequena pausa? Vamos! A gente vai agora então para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre mercado de trabalho e oportunidades para quem decide investir no direito previdenciário. Não saia daí. O Saber Direito já está de volta e agora a gente fala um pouco mais então sobre as possibilidades e como anda o mercado de trabalho, né, professor, para quem decide ir por essa área aí do direito previdenciário. Hoje nós estamos num momento muito promissor. Um boom, né, com as novidades, boom. né? Com certeza. Eu acho que você usou a expressão certíssima, né? Um boom. Porque, primeiro, a reforma da Previdência trouxe grandes alterações do ponto de vista dos requisitos, dos conceitos previdenciários. Agora, haverá discussões, haverá criação de novas teses, haverá talvez até alguns questionamentos à própria reforma, né, a algumas decisões. Então isso vai crescer drasticamente.
Um outro aspecto que é muito importante em matéria previdenciária atualmente é que antigamente, até pouco tempo, o direito previdenciário ele fazia parte da grade optativa, ele não fazia parte da grade temática, do eixo central de formação do direito. O MEC, ele estipula algumas disciplinas, vamos dizer assim, A grade obrigatória, usando uma linha mais comum, o eixo das disciplinas obrigatórias e as disciplinas optativas. Previdenciário sempre fez parte desse eixo optativo, né? Optativo, né? E agora ele vai agora, a partir de 2021, ele vai entrar como do eixo central. Olha, Né? que interessante. É uma oportunidade muito grande, porque, primeiro, nós temos carência de professores de direito previdenciário. E até aproveitando, né, abrindo um parênteses no sentido de profissão do direito. A gente sempre esquece a academia como uma profissão. Né? A gente sabe, você vai fazer concurso, você vai ser advogado privado, você vai fazer o quê? Né? A academia, ela tem carência, a carência na produção de textos, a carência na produção de artigos, a carência de professores. E dá para fazer uma carreira belíssima também, né, professor? Muito. Não é uma remuneração excepcional, mas é uma carreira muito boa e gratificante. E por que eu falei isso? Porque como passou para a grade obrigatória, nós vamos precisar de muitos professores de previdenciário. Né? Então, corra, faça seu mestrado, né? Vá se especializando na matéria, porque vai ter muito espaço. E, além disso, há uma área que talvez seja uma das áreas mais promissoras no direito previdenciário, que é o planejamento previdenciário. Nós acabamos de sair de uma reforma da Previdência. Né? Alteramos as condições. E como você se planeja dentro dessa alteração? Como que você pode suprir? Eu ganho bem mais do que o teto da Previdência e eu só vou receber até o teto, ou até menos do teto, dependendo da minha situação. Como é que você faz uma previdência complementar? Lógico, se você tiver condições, como é que você faz um aporte? Como é que você lida com as suas contribuições? Em qual momento seria o momento mais adequado para você se aposentar? Às vezes as pessoas se aposentam assodadamente e se passasse mais um ano, isso daria um reflexo enorme na aposentadoria dele. Ou o contrário, às vezes, dependendo da situação, é melhor você se aposentar rápido. Então, esse aspecto do planejamento previdenciário é uma área, eu diria, uma das áreas principais agora. Que entraria numa consultoria, então, que as pessoas contratam. Consultoria, né? E o próprio ramo do direito, né? O próprio mundo do direito, ele está deixando cada dia mais de ser aquela coisa de fivela no balcão, como a gente brinca, né? Aquela coisa de contencioso, de buscar o judiciário para ter outras formas, muito mais uma questão consultiva, muito mais uma orientação, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Né? E esse aspecto, no direito previdenciário, o planejamento previdenciário, se eu tivesse um filho agora se formando, né? Estão entrando na faculdade daqui a pouco, né? Mas eu os deixo bem livres para escolher o que quiserem, né? Mas assim, se tivesse alguém começando, uma pessoa, eu diria, olha, se especializa no planejamento previdenciário, que é um mercado de futuro. Professor, e pegando o gancho aqui da sua história de vida, veio de Fortaleza, né? Veio para Brasília, capital. O local onde esse estudante vai atuar também interfere muito nessa carreira? Com certeza. Né? No mundo previdenciário, nós temos algumas questões bem, vamos dizer assim, específicas de cada região. Né? Quando a gente vai, por exemplo, ali para o sul do país, né? Quando a gente vai para o centro do estado de São Paulo, centro de Minas, né? Aqui para o Mato Grosso do Sul, Tocantins, as regiões mais do agronegócios, é muito interessante você se especializar nesse tipo de benefício.
você vai ter os benefícios voltados para os trabalhadores rurais, você vai ter as questões das áreas e dos agentes nocivos específicos daquela região. Quando você vai para uma área mais industrializada, tipo São Paulo, centro, tipo ali aquela região próxima ao Porto do Paraná, tipo lá no norte, Manaus, tipo algumas situações no Nordeste que foram instaladas várias fábricas, é importante você pensar na especialização na aposentadoria especial, nas condições insalubres, nos agentes nocivos, né? Tirando isso, você tem as regras gerais, né, que aí em todo local, o INSS, se eu for falar só do regime geral, o INSS é um dos maiores populações do ponto de vista. Se fosse um país, seria um dos países com maior população. São 50 milhões de segurados. Então é um mercado imenso. Essas pessoas têm dúvidas, essas pessoas têm problemas, essas pessoas podem trabalhar especificamente e precisar e demandar um advogado. Olha que dica boa. Professor, falando em dica, queria falar um pouquinho sobre uma outra profissão, autor também, autor de livros. Estou com 2 livros seus aqui, um fala sobre justamente conflitos previdenciários e o outro trata mais da reforma. Quero começar sobre esse aqui, medidas extrajudiciais e administrativas. É um livro de fácil leitura para quem está começando ou não é um livro mais específico para quem já entende melhor o direito previdenciário? Uma coisa que eu faço sempre questão em tudo que eu escrevo é de abandonar o juridiquês. Para a gente ser profundo, para você aprofundar um tema, discutir um tema, você não precisa usar uma linguagem rebuscada. Você pode ser simples. E aí minha mulher, né, ela sempre é levada a ler e reler e corrigir tudo. Não é advogada? Não é advogada, né? E eu faço sempre questão, poxa, está compreensível? É importante. Esse livro é um livro muito interessante do conflitos previdenciários, medidas extrajudiciais e administrativas, que é o que eu chamo do 4º pilar da reforma da Previdência. É a gente reduzir os conflitos previdenciários, reduzir a judicialização desses conflitos. Professor, me corrija se eu estiver errada, mas a questão da Previdência toma boa parte aí dos processos do judiciário, né? Nós temos hoje 7,5 milhões de processos novos ajuizados somente na Justiça Federal. Por ano, eu não estou falando do estoque. Sim. Né? Se gasta algo em torno de 4,7 bilhões de reais por ano para lidar com o conflito previdenciário. Isso tudo está nesse livro. Essa pesquisa inteira sobre esses aspectos e a forma de solução por meio do Conselho de Recursos da Previdência Social, mediação, conciliação. Que são técnicas que dão cada vez mais resultado, né, professor? Né? E que o povo tem que entender também que nem sempre essa litigância é a melhor solução. Primeiro, nós advogados, primeiro nós do direito temos que entender isso. Existe essa cultura, né? Até nas faculdades. Né? As faculdades só lidam, só te treinam, só te capacitam para ir para o judiciário, né? E não dá, não é assim. A gente não vê esses filmes, essas séries americanas, onde tem lá os 2 advogados sentados numa mesa, aquele escritório belíssimo, e resolvendo tudo. A gente acha lindo, né, nas séries americanas. Vamos fazer isso na prática, vamos fazer isso aqui. Professor, e o outro livro aqui, mais atual, falando da reforma da Previdência, Entenda Ponto a Ponto. Então, esse acho que talvez seja um bom livro, então, para quem é da área e para quem está estudando também para concurso, né? Esse livro, ele foi, quando nós fizemos, esse livro é um livro em coautoria com meu querido amigo e irmão Carlos Mendonça, nós escrevemos juntos esse livro, e ele mostra a reforma da Previdência, como o próprio título diz, ponto a ponto, né? Esse foi fruto de uma parceria com a editora LTR, onde a gente deixou bem claro que a gente queria, no primeiro momento, assim quando publicasse a emenda, a gente tivesse o livro liberado. E assim foi, né? O livro já está aí, graças a Deus, está vendendo muito bem, né? E ele serve tanto para o estudante de direito, quanto para o advogado previdenciarista que quer se atualizar, quanto para a população em geral.
Como eu disse, eu sempre batalho e acho que assim, se eu quisesse dar uma dica realmente, se eu quisesse deixar aqui algum recado, seria isso, para que você, profissional do direito, seja simples na sua colocação. Não é uma petição de 200 páginas que vai te garantir o sucesso. Às vezes uma de 10 pagininhas com a linguagem simples e direta. Do mesmo jeito quando eu escrevo nos livros. É uma linguagem simples, direta, que tanto o estudante, quanto o profissional, quanto o cidadão pode ler, compreender e entender as alterações da reforma. Tá certo. Professor, antes da gente finalizar, chegou mais uma pergunta, dessa vez é do Lucas e vem lá de Bragança Paulista. Vamos ver o que ele perguntou. Professor, o que o senhor vê como missão de suma importância no profissional de direito? O que a gente pode responder para o Lucas então, professor? A grande importância do profissional do direito é fazer com que o direito tenha valor. E para fazer com que o direito tenha valor, eu volto àquela história. Seja simples, seja dedicado, estudioso e sério naquilo que faz. Estude. Estude. E leia. Sempre. E meus livros, principalmente. Professor, muito obrigado por esse bate-papo descontraído, por todas as informações que você passou para a gente, viu? Eu que agradeço. Bom, você aí de casa pode continuar conosco, acesse na internet o nosso site tvjustiça.jus.br e não deixe também de acessar o nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na semana que vem. Tchau!